O título deste episódio é Temos de falar sobre o Jorge. Eu tenho de dedicar esta edição do Homem que Mordeu o Cão a um ouvinte muito especial, de longa data, que ontem infelizmente nos deixou. É o Jorge Costa. O Jorge morreu ontem aos 55 anos. É importante que as pessoas saibam quem é o Jorge Costa e a história que ele nos deixou a todos. E esta é uma rubrica, como é sabido, de histórias bizarras. E a história do Jorge não podia ser mais bizarra e, ao mesmo tempo, mais possível de acontecer a mais pessoas. Eu diria que acontece todos os dias e é provável que aconteça a pessoas que, tal como o Jorge, pensaram que tal coisa nunca lhes iria acontecer. Eu passo a explicar. O Jorge tinha uma vida normal. Ele chegou a trabalhar na contabilidade numa empresa. E a dada altura a empresa abriu falência e daí até o Jorge ficar sem emprego e sem teto, numa idade em que não é fácil recomeçar a vida, foi um tiro. O que significa que em 2020 o Jorge Costa deu por si a viver na rua, na zona da Gar do Oriente, e a ver a sua cidade de sempre, e onde tinha tão boas memórias, de um ângulo completamente diferente. Ele que dizia ter tantas vezes virado a cara a sem-abrigos que lhe pediam qualquer coisa para comer, agora era de facto um sem-abrigo. E é interessante, estava a pensar, interessante a imagem básica que nós formamos nas nossas cabeças do que é um sem-abrigo. Como se fosse um único tipo de pessoa e sem pensarmos que na verdade pode ser qualquer tipo de pessoa. O Jorge, veja-se o caso do Jorge, ele adorava escrever, adorava cinema, orgulhava-se de ter conseguido colecionar os argumentos de todos os filmes do Quentin Tarantino, adorava música, era fanático dos Rolling Stones, mas tudo isso, nos inícios de 2020, tornou-se secundário na primeira de várias noites em que ele dormiu na rua e em que teve de fazer coisas que ele nunca pensou na vida que haveria de fazer. A maneira como ele fala do modo diferente como de repente, na sua primeira noite ao relento, ele teve de olhar para um banco de jardim na zona do Parque das Nações é impressionante. Agora passava a ser uma cama. Roubar comida de supermercados foi outra coisa que o outrora contabilista se viu obrigado a fazer. Descobrir que, para dormir, há chão mais confortável que outro chão foi outra coisa. E de todas as suas paixões, houve uma que se manteve viva durante esta saga. Ele decidiu, num velho telemóvel sem saldo que lhe restava, começar a escrever um diário da sua inesperada vida nas ruas. E foi assim que eu conheci o Jorge Costa. As crónicas dele começaram a ser publicadas no jornal online Mensagem de Lisboa. E creio que a primeira pessoa a falar-me dessas crónicas foi a Catarina Reis, jornalista da Mensagem, que me entrevistou uma vez para lá. E nesse mesmo dia eu comecei a ler as crónicas de um sem-abrigo. E aquilo, devo dizer-vos que me afetou de uma maneira que eu achei que um dia eu tinha de adaptar aquele texto, um texto vivo e trágico e cómico e violento e às vezes surreal. Eu tinha de adaptar aquilo a um argumento, ou para um filme ou para uma série, mas eu achei que era importante que a história do Jorge Costa fosse contada de mais do que uma maneira. E então conheci o Jorge numa manhã, num encontro promovido pela Mensagem de Lisboa, na redação da Mensagem de Lisboa. E ele estava então um tipo pouco mais velho do que eu, com as mesmas referências, ouvinte desta rubrica desde os inícios, desde os anos 90, mas ele com uma história de vida daquelas que faz com que realmente eu me deva queixar menos de pequenas e miseráveis coisas da minha vida que me parecem grandes e que na verdade são minúsculas, microscópicas, diria mesmo, ao pé do que ele passou. E essa manhã foi a única vez que eu estive pessoalmente com o Jorge. A partir daí continuámos a falar por e-mail e por WhatsApp. Fomos construindo aos poucos o projeto de transformar a história dele numa série ou num filme. O entusiasmo dele era tremendo, ao mesmo tempo que a doença grave que ele tinha, e à qual ele se referia às vezes como um pequeno problema de saúde, uma doença que se agravou muito durante os seus duros tempos a viver nas ruas e ia consumindo o seu corpo. E então foi um duelo de titãs, porque cada vez me parecia mais difícil, sobretudo com o tempo que demora a montar um projeto de um filme ou de uma série em Portugal, que o Jorge Costa sobrevivesse para acompanhar todo o processo e que ele estivesse na estreia a ver o resultado. Mas a verdade é que a doença o venceu ainda mais cedo do que por momentos eu achei que o ia vencer. E portanto ele ontem morreu. E deixou-nos 15 crónicas preciosas sobre o que acontece a um homem, como qualquer outro homem, quando perde tudo e tem de reaprender a viver. São 15 crónicas que eu estou aqui a apelar incondicionalmente aos nossos ouvintes para que leiam. Não só porque o Jorge tem uma escrita super viva e nítida, é como se lá estivéssemos com ele e é importante que sintamos da maneira o mais vívida possível o que é passar por aquilo, mas também porque está ali um testemunho raro do que é uma pessoa a quem se calhar tantas vezes viramos a cara quando nos pede qualquer coisa para comer. A história do Jorge ontem teve um final triste.
antes tinha tido um final feliz. Há uns meses ele tinha finalmente conseguido um teto, uma casa em Alfama, ao abrigo do programa Housing First, que é uma iniciativa notável. E depois de todo o pesadelo, houve uma crónica em que ele escreveu: hoje tomei 3 duches quentes e ando pela minha casa nova, nu, a dançar. E houve um dia em que uma leitora das crónicas, isto é incrível, houve um dia que uma leitora das crónicas manda-lhe uma mensagem a perguntar: ó Jorge, como é que consegue escrever as suas crónicas? E ele respondeu com toda a sinceridade: no telemóvel a usar o polegar. E essa leitora assegurou-lhe que lhe ia enviar um computador. E eu lembro-me, naquele encontro que tivemos, dele contar a surreal alegria que foi abrir a porta a um senhor da DHL com uma caixa onde vinha a máquina oferecida por uma leitora das crónicas dele na Mensagem de Lisboa. O Jorge Costa, naquilo que é uma muito bem-vinda prova de que talvez ainda haja esperança na humanidade, terminou a vida rodeado de afeto e de empatia. A mim deixou umas 15 crónicas e alguns e-mails de notas e de detalhes acrescidos para compor a versão audiovisual da sua história. Eu chamei uma jovem realizadora, a Filipe Amar, com quem eu trabalhei numa série da RTP Lab, o Frágil, para ajudar-me na demanda de tornar isto realidade. E agora eu penso que só há um caminho, que é mesmo levarmos isto para a frente. Devo dizer que ainda não há guião, há só notas. E ainda não há sequer uma estrutura de produção ou alguém que nos tenha dito: sim senhor, nós queremos isto. Mas eu acho que isto não pode parar e acho que vai ter de acontecer. Eu acho que devemos isto, de facto, ao Jorge Costa. Mas, enquanto não conseguimos fazer o filme ou a série, deixem-me que de novo eu peça aos nossos ouvintes que vão hoje mesmo ao jornal online da Mensagem de Lisboa. Fica no endereço super simples, amensagem.pt, e procurem lá no site pelas crónicas do Jorge Costa. E comecem pela que está cá em baixo de todas, porque é a primeira, é a de 25 de fevereiro de 2021. E o título é: Ser sem abrigo é ver tudo o que sempre demos como adquirido. É viver sem tudo o que sempre demos como adquirido. Assim é que é. E depois vão lendo todas, vão subindo por aí fora. Eu acho que a melhor homenagem que podemos fazer ao Jorge Costa e a tantos outros e outras Jorge Costas que vivem sem teto nesta e noutras cidades é conhecer esta história, por dura que ela seja, e às vezes é muito dura de ler, e se calhar olhar para estas pessoas de outra maneira. Foi claramente isso que o Jorge veio cá fazer. Ele veio mostrar a história dele e com isso veio mostrar a história de muitas outras pessoas. E isto leva-me a pensar que, de certa maneira, o Jorge Costa é capaz de ter encontrado, no meio de toda a falta de sentido de tudo, o sentido da vida ele próprio. Comercial.